A nova situação no Peru, com a eleição de um presidente da República de origem popular e orientação política progressista e de esquerda, é a grande novidade que abre perspectivas de progresso político para a região da América Latina. No dia 28 de julho, Pedro Castilho, do partido de esquerda Peru Livre, tomou posse como presidente do Peru, no mesmo dia em que o país celebra 200 anos de sua independência. Castilho se elegeu presidente depois de uma apertada disputa. No segundo turno, realizado em 13 de junho, ele enfrentou a candidata da direita Keiko Fujimori, vencendo pela pequena margem de 44 mil votos, correspondendo a apenas 0,26% dos sufrágios. Pela primeira vez na história do Peru, um político de origem camponesa irá conduzir os destinos do país. Castilho se ligou às massas populares do Peru profundo, como ele chama o interior do país, trabalhando como professor de escola primária. Tornou-se conhecido nacionalmente ao dirigir uma importante luta dos professores durante uma greve nacional no ano de 2017. Fez uma campanha de conteúdo progressista, durante a qual prometeu tomar medidas pelo desenvolvimento econômico e social do país, que, segundo sua visão, só poderá ser alcançado através de reformas estruturais, que foi uma ideia-força da sua campanha e programa de governo. As eleições presidenciais no Peru com certeza formam um dos capítulos eletrizantes de como têm sido as eleições presidenciais na nossa região. O candidato, hoje presidente eleito Pedro Castilho, sequer era cogitado para que chegasse ao segundo turno. Ao final do primeiro turno, com 18% dos votos e tendo sido o mais votado, enfrentou Keiko Fujimori, a filha do ex-ditador Alberto Fujimori, que hoje está preso. A diferença de votos entre os dois foi de menos de 1%. Com esse resultado, do segundo turno, Keiko Fujimori usa um expediente que tem sido cada vez mais comum, que é o de questionar as eleições e, evidentemente, o resultado eleitoral. Então, a primeira batalha de Pedro Castilho, tendo sido eleito pelas urnas, foi o de receber a faixa presidencial, foi o de se confirmar presidente. A confirmação dele como presidente aconteceu há apenas 2 semanas antes da posse pelas autoridades eleitorais peruanas. Posse essa que aconteceu no dia 28 de julho e foi uma posse especialmente aguardada, porque esse é o ano do bicentenário da independência da República Peruana. A vida de Pedro Castilho não vai ser fácil. Ele se elegeu, ele é um presidente que hoje está num espectro político de esquerda dentro do contexto latino-americano. Se elegeu pelo partido Peru Livre, ele que não é um quadro político partidário tradicional, escolheu esse partido para carregar a sua candidatura. É um líder sindical, tendo sido destacado, tendo sido uma liderança muito presente numa greve importante que aconteceu em 2017. Bom, como que ele vai encontrar um congresso? Um congresso que também não lhe é muito favorável. Das 130 cadeiras, ele pode contar inicialmente com 37. Os primeiros dias do mês de agosto, na sua formação do ministério, tem sido dedicado a acomodar as forças políticas que o elegeram, incluindo o apoio que recebeu de Verônica Mendonça, que era a candidata favorita para disputar o segundo turno com a Keiko Fujimori e também uma candidata do espectro político da esquerda peruana. Dentro desse contexto em que há uma mudança de orientação importante com relação ao governo anterior, eu quero destacar a nomeação para o Ministério das Relações Exteriores, para a chancelaria peruana, de Héctor Berrar. Ele que é um intelectual de longa trajetória no Peru, ele tem mais de 80 anos, ele foi guerrilheiro nos anos 60 e tem uma postura muito diferente dos mandatários anteriores com relação a temas sensíveis à região, como Venezuela e Cuba. De saída,
A postura dele não é que esses países são ditaduras, como quer fazer crer, por exemplo, a chancelaria brasileira e como quer fazer crer aí uma direita conservadora em nível internacional. A postura dele é muito mais amigável, o que com certeza vai contribuir para isolar a postura da nossa própria chancelaria nacional, que é a de fazer crer que esses países vivem sob ditaduras. Não só no espectro das relações exteriores, há motivos e a esperança de mudanças para o povo peruano e para a nossa região. No aspecto interno e doméstico também. Seguiremos aí observando Pedro Castilho. No seu discurso de posse, Pedro Castilho enfatizou que chegou ao governo através do povo, para governar para o povo e construir o país com os de baixo, referindo-se às camadas mais pobres da população. Comprometeu-se, mais uma vez, com mudanças na Constituição do país, o que pretende fazer dentro da lei, através da convocação de uma Assembleia Constituinte após consulta plebiscitária. O novo presidente declarou que dedicará máxima atenção à educação e aos cuidados com a população das zonas mais pobres. Ele pretende aumentar o orçamento da educação de 3,5% para 10% do produto interno bruto, para investir em infraestrutura, pagar melhores salários aos professores e realizar um programa que convocará 50 mil profissionais para erradicar o analfabetismo. Castilho também defende uma reforma judicial, com a eleição popular dos magistrados que compõem o Tribunal Constitucional e o estabelecimento de uma lei de regulação da mídia. Um dos primeiros desafios do seu governo será enfrentar a pandemia de Covid-19, que até o dia 20 de agosto infectou 2.140.000 pessoas e causou a morte de cerca de 200.000 pessoas. O novo chefe de Estado promete vacinar toda a população peruana até o final do ano. Castilho anunciou que seu governo estará engajado nos esforços pela proteção do meio ambiente. Outra bandeira de seu governo é a promoção da igualdade étnica, seguindo o exemplo dos seus vizinhos bolivianos, aumentando o reconhecimento dos povos originários que edificaram o país. Para assegurar o desenvolvimento econômico e abrir caminho ao avanço social, o novo mandatário prometeu criar 1 milhão de empregos em um ano através do programa Trabalha Peru. Na frente externa, defendeu a integração entre as nações da América Latina e Caribe, retornando à CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, política externa pacífica e multilateral, de defesa do direito internacional e contrária a sanções, bloqueios e intervenções. Na frente política, Pedro Castilho faz apelos à unidade do povo como antídoto à fragmentação partidária e para contornar o fato de que não tem maioria no Congresso Nacional. As primeiras semanas após a posse do novo mandatário têm sido marcadas por pressões advindas dos setores da direita ainda inconformados com a derrota eleitoral. Isto mostra que o novo mandatário precisará de tempo político e muito diálogo para conduzir bem a situação e realizar as medidas correspondentes às expectativas populares que sua eleição gerou.